que acontece quando a máscara cuidadosamente construída de um milionário escorrega diante da pessoa errada? Quando Emma Richardson entrou naquela sala de exames do hospital, ela não fazia ideia de que estava prestes a testemunhar algo que derrubaria um dos homens mais poderosos da cidade. Grace Montgomery parecia ter tudo: um marido rico, uma bela casa e um bebê a caminho. Mas, a portas fechadas, sua gravidez de 7 meses tinha se transformado em uma contagem regressiva para o terror. O controle de Richard Montgomery era absoluto, sua fúria estava aumentando, e Grace estava presa por mais do que apenas amor. Ela estava aprisionada por milhões de dólares em uma teia de manipulação tão sofisticada que escapar parecia impossível. Mas, neste dia em particular, Richard cometeu um erro crucial: deixou sua verdadeira natureza aparecer diante de testemunhas, e uma enfermeira corajosa manteve o dedo pairando sobre o botão de gravação. O que você está prestes a ouvir é a história real de como uma única gravação derrubou um agressor doméstico que achava que sua riqueza o tornava intocável. Isso não é apenas sobre a luta de uma mulher pela liberdade, é sobre o momento em que a prova encontrou a coragem, e a justiça finalmente teve voz. Aviso: esta história contém relatos reais de violência doméstica que alguns ouvintes podem achar perturbadores. Mas também contém algo mais poderoso: a prova de que nenhum dinheiro pode silenciar a verdade quando pessoas corajosas decidem agir. Você está pronto para ouvir como uma gravação mudou tudo? Vamos começar. O teste de gravidez caiu das mãos trêmulas de Grace Montgomery quando ela ouviu a chave de Richard na fechadura. Haviam-se passado 7 meses desde aquele momento aterrorizante, e agora ela se sentava na sala de exames estéril da doutora Patricia Whitman. Sua barriga inchada um lembrete constante da vida que crescia dentro dela, e do perigo que cercava os dois. Grace puxou as mangas para baixo para cobrir as marcas roxas de dedos em seu pulso, um hábito que havia se tornado tão natural quanto respirar. Aos 30 anos, ela deveria estar radiante com a alegria da maternidade, mas, em vez disso, sentia-se como uma sombra de si mesma. A bem-sucedida executiva de marketing, que antes comandava salas de reunião, havia sido lentamente apagada, substituída por essa mulher assustada que se assustava com o próprio reflexo. Senhora Montgomery, estou preocupada com esses hematomas, disse a doutora Whitman suavemente, seus olhos experientes percebendo os detalhes que Grace havia tentado tanto esconder. A obstetra de 52 anos já havia realizado centenas de partos, mas também aprenderá a ler os sinais de que, às vezes, novas mães carregavam feridas invisíveis junto com seus filhos em crescimento. A garganta de Grace se apertou. As marcas em forma de dedos em seu pescoço haviam desaparecido para um tom doentio de verde amarelado, mas a expressão da doutora Whitman mudou quando as notou durante o exame de rotina. Eu continuo esbarrando nas coisas, sussurrou Grace, a mentira amarga em sua língua. A gravidez me deixa tão desajeitada. A explicação soava oca até para os próprios ouvidos dela. Tinha usado variações da mesma tantas vezes nos últimos meses que as palavras pareciam gastas, como pedras polidas por ondas intermináveis de engano. Mas o olhar firme da doutora Whitman sugeria que ela não estava acreditando na história, mais do que a própria Grace acreditava. Grace, disse a doutora Whitman com suavidade, largando a prancheta e puxando uma cadeira. Como estão as coisas em casa, de verdade? Antes que Grace pudesse formular outra mentira, a porta da sala de exame se abriu com tanta força que fez os equipamentos médicos nas paredes tremerem. Richard Montgomery preencheu a entrada, seu corpo de 1,83 metros imponente em seu terno perfeitamente sob medida. Sua presença mudou imediatamente toda a atmosfera da sala. O que está demorando tanto? Exigiu Richard. Sua voz carregava a autoridade de um homem acostumado a ter suas perguntas respondidas imediatamente. Tenho uma conferência em 20 minutos. Isso deveria ser uma consulta de rotina. Aos 38 anos, Richard Montgomery impunha respeito em qualquer sala que entrasse. Sua empresa de desenvolvimento imobiliário o havia tornado um dos homens mais ricos da cidade, e ele usava seu sucesso como uma armadura. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, seu relógio caro refletia a luz fluorescente, e seus frios olhos azuis varriam a sala como se catalogassem tudo para uso futuro. Grace estremeceu involuntariamente, seu corpo reagindo ao tom dele antes mesmo que sua mente pudesse acompanhar. Ela havia aprendido a ler as sutilezas na voz de Richard, o jeito como podia passar de encantador a perigoso no espaço de um batimento cardíaco.
Hoje, ela reconhecia o tom que significava problema. Senhor Montgomery, disse a doutora Whitman, levantando-se para enfrentá-lo com postura profissional, eu estava apenas discutindo a saúde da senhora Montgomery com ela. Talvez o senhor pudesse esperar no saguão enquanto terminamos nossa conversa? O maxilar de Richard se contraiu quase imperceptivelmente, um sinal que Grace havia aprendido a temer. Minha esposa está carregando meu filho. Tenho todo o direito de saber o que vocês estão discutindo. A linguagem possessiva não passou despercebida pela doutora Whitman, que já ouvirá frases semelhantes de outros parceiros controladores ao longo dos anos. Ela manteve a calma, mas Grace conseguia perceber a avaliação da médica mudando, as peças de um quebra-cabeça perturbador começando a se encaixar. Claro, respondeu a doutora Whitman diplomaticamente. Eu estava apenas explicando que Grace precisa de mais descanso. O estresse da gravidez pode ser difícil, especialmente quando há outros fatores envolvidos. Grace prendeu a respiração, rezando para que a doutora Whitman não mencionasse os hematomas nem fizesse perguntas incisivas enquanto Richard estava na sala. Ela sabia, pela experiência, que qualquer traição ou constrangimento percebido seria cobrado mais tarde, quando não houvesse testemunhas nem ninguém para ouvir suas explicações. Estresse. A voz de Richard subiu levemente, e Grace instintivamente levou as mãos protetoras sobre a barriga. Que estresse! Eu forneço tudo o que ela precisa. Ela não trabalha, não tem nenhuma responsabilidade além de cuidar de si mesma e do bebê. A ironia de suas palavras seria risível se a situação não fosse tão séria. Os dias de Grace eram preenchidos com cuidado de andar em ovos, administrar os humores de Richard e esconder as evidências de sua crescente volatilidade. Mas ela aprenderá que apontar tais contradições só tornava as coisas piores. Emma Richardson, enfermeira obstétrica de 29 anos, organizava silenciosamente os suprimentos médicos no canto da sala. O tom agressivo de Richard chamou sua atenção. Ela havia trabalhado em obstetrícia tempo suficiente para reconhecer os sinais de abuso doméstico, e o modo como Grace encolhia diante do marido acionou todos os alarmes de seu treinamento profissional. Senhor, disse Emma educadamente, mas com firmeza, talvez fosse melhor se a senhora Montgomery pudesse terminar sua consulta sem distrações. Essas conversas podem ser sensíveis. Richard voltou sua atenção para a enfermeira, sua expressão escurecendo ainda mais. Emma era uma mulher pequena, com olhos gentis e mãos delicadas que já haviam ajudado a trazer inúmeros bebês ao mundo em segurança. Mas ela também possuía uma força interior, fruto de anos defendendo pacientes vulneráveis. Você está me dizendo que eu não posso estar presente na consulta médica da minha própria esposa? A voz de Richard carregava o mesmo tom que ele usava em negociações de negócios, quando alguém ousava desafiar sua autoridade. Eu pago pelo melhor atendimento médico que o dinheiro pode comprar e espero ser informado sobre cada aspecto do desenvolvimento do meu filho. Grace observava a troca com horror crescente, reconhecendo os sinais da fúria de Richard prestes a explodir. Já ouvira destruir relacionamentos de negócios por ofensas muito menores, e sabia que sua necessidade de manter o controle ia muito além do lar. Richard, por favor, disse Grace baixinho, sua voz mal passando de um sussurro, vamos apenas terminar a consulta e ir para casa. Mas sua tentativa de apaziguar só pareceu alimentar ainda mais a raiva dele. Não comece a ficar do lado deles contra mim. Ele disparou, apontando um dedo acusador para ela. Esse é exatamente o tipo de comportamento que nos trouxe problemas em primeiro lugar. A doutora Whitman deu um passo à frente, seus instintos maternos e obrigações profissionais criando uma barreira protetora entre Richard e as duas mulheres na sala. Senhor Montgomery, preciso que o senhor abaixe a voz. Este é um ambiente médico, e há outros pacientes que necessitam de um espaço tranquilo. Emma se posicionou discretamente perto da porta, seu treinamento de enfermagem entrando em ação ao reconhecer que uma situação potencialmente perigosa estava se desenvolvendo. Ela já havia visto muitos casos em que a violência doméstica se agravava durante a gravidez, quando as vítimas estavam mais vulneráveis e os agressores se sentiam ameaçados pelas mudanças iminentes em sua estrutura de controle. O rosto de Richard ficou vermelho de indignação. Vocês parecem esquecer com quem estão lidando, disse ele, sua voz assumindo uma qualidade ameaçadora que fez o sangue de Grace gelar. Tenho advogados especializados em negligência médica e não tenho medo de usá-los se achar que minha família não está recebendo o cuidado adequado.
A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica, e Grace sentiu a familiar sensação de as paredes se fechando ao seu redor. A riqueza e as conexões de Richard sempre foram armas em seu arsenal, ferramentas que ele usava para dobrar as pessoas à sua vontade e silenciar qualquer um que ousasse questionar seu comportamento. A mão de Emma moveu-se instintivamente em direção ao celular, seus dedos encontrando o aparelho no bolso do uniforme. Ela havia sido treinada em protocolos para documentar suspeitas de abuso, mas nunca havia se deparado com uma situação em que as evidências se desenrolavam em tempo real diante de seus olhos. A doutora Whitman manteve sua postura profissional, mas Grace podia ver a preocupação crescendo em seus olhos. Sr. Montgomery, vou ter que pedir que o senhor aguarde lá fora para que eu possa concluir o exame da Sra. Montgomery. A política do hospital exige que mantenhamos um ambiente seguro para todos os pacientes. A risada de Richard foi fria e sem humor. Ambiente seguro? O único perigo aqui vem de profissionais médicos que não sabem seu lugar. Minha esposa não precisa de proteção contra mim. Ela precisa de proteção contra pessoas que enchem sua cabeça de bobagens sobre estresse e complicações. Grace sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas as conteve furiosamente. Chorar na frente de Richard sempre era um erro, visto ora como manipulação, ora como fraqueza, dependendo de seu humor. Ela havia aprendido a guardar as lágrimas para momentos privados, quando podia lamentar pela vida que perderá e pela mulher que costumava ser. Emma observava a interação com alarme crescente, notando como Grace parecia se encolher a cada palavra de Richard. A enfermeira havia recebido treinamento para reconhecer os sinais de violência por parceiro íntimo, e tudo naquela situação gritava perigo. A sala caiu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som dos equipamentos médicos zumbindo ao fundo e pela respiração ofegante de Grace. Richard permanecia parado como um predador decidindo se atacaria, seu terno caro e o exterior impecável escondendo a escuridão que Grace sabia que espreitava por baixo. A doutora Whitman tomou uma decisão que mudaria o curso da vida de todos ali. Sr. Montgomery, vou chamar a segurança para acompanhá-lo até a sala de espera. A Sra. Montgomery precisa de cuidados médicos e sua presença está interferindo no atendimento dela. As palavras atingiram Richard como um golpe físico, seu rosto se contorcendo de raiva por ser dispensado e desafiado diante de testemunhas. Grace fechou os olhos, sabendo que aquela humilhação pública seria cobrada 10 vezes mais assim que estivessem a sós. Você vai se arrepender disso, disse Richard, sua voz caindo para um sussurro que, de alguma forma, era mais aterrorizante do que seus gritos anteriores. Todos vocês vão se arrepender disso. O dedo de Emma pairava sobre o botão de gravação no celular escondido em seu bolso. Cada instinto dizia a ela que o que acontecesse a seguir precisava ser documentado, preservado como prova do perigo que Grace e seu bebê enfrentavam. O capítulo terminou com a mão de Richard erguida e Grace encolhida, enquanto o dedo de Emma finalmente pressionava gravar, capturando o momento que exporia a fachada cuidadosamente construída de um milionário e colocaria em movimento uma cadeia de eventos que mudaria para sempre a vida de todos. O tapa ecoou pela sala de exames como um disparo, agudo e devastador no silêncio estéril. A cabeça de Grace virou para o lado com a força do golpe, sua mão instintivamente voando ao rosto enquanto a outra se curvava protetora em torno da barriga inchada. O som pareceu permanecer no ar, uma pontuação brutal que destruiu qualquer aparência de civilidade. Você me envergonhou, sibilou Richard, sua voz baixa e venenosa enquanto pairava sobre a forma encolhida da esposa. O marido milionário, que comandava respeito em salas de reuniões por toda a cidade, finalmente havia mostrado seu verdadeiro rosto. A máscara de sofisticação foi arrancada, revelando o abusador narcisista por baixo. Emma Richardson sentiu seu sangue gelar ao testemunhar a agressão, mas seu treinamento de enfermagem entrou em ação imediatamente. Ela deu um passo à frente com a coragem de alguém que havia jurado proteger os vulneráveis, seu celular ainda gravando no bolso, enquanto se colocava entre Richard e Grace. Senhor, o senhor precisa sair agora, disse Emma, sua voz firme apesar da adrenalina correndo em suas veias. Aos 29 anos, já tinha visto casos suficientes de violência doméstica para saber que aquele momento era um ponto de virada. Ou ela agia para proteger sua paciente, ou Grace Montgomery provavelmente acabaria como mais uma estatística trágica. Richard se virou bruscamente para enfrentar a enfermeira, sua fúria agora direcionada para esse novo alvo que ousava desafiar sua autoridade.
Seu rosto estava vermelho de raiva, o terno caro desalinhado pelo ataque violento, e o cabelo perfeitamente penteado caía pela testa. A transformação de empresário polido para predador perigoso estava completa. Cuide da sua vida. Disparou Richard, apontando um dedo ameaçador para Emma. Isso é entre mim e minha esposa. Você não tem direito de interferir em assuntos familiares privados. Mas Emma havia cruzado uma linha sem volta. Anos de treinamento médico a ensinaram que a violência doméstica durante a gravidez representava risco extremo para mãe e filho, e ela não ficaria parada enquanto uma paciente era agredida diante de seus olhos. Senhor Montgomery, o que o senhor acabou de fazer constitui agressão, disse Emma com firmeza, sua pequena figura de alguma forma projetando uma autoridade que parecia preencher a sala. Sou uma denunciante obrigatória e tenho a obrigação legal de documentar o que testemunhei. Grace continuava imóvel na cadeira, uma mão ainda pressionada contra a bochecha ardente enquanto a outra protegia a barriga. Com 7 meses de gravidez, sentia-se mais vulnerável do que nunca, presa entre a fúria do marido e uma enfermeira que não entendia as consequências de enfrentar Richard Montgomery. Você não sabe com quem está mexendo, disse Richard, sua voz assumindo o tom frio e calculado que já havia destruído rivais de negócios e silenciado potenciais delatores. Eu possuo metade desta cidade. Meus advogados vão enterrá-la tão fundo em processos que você nunca mais vai trabalhar. As ameaças que haviam intimidado tantos outros ao longo dos anos caíram por terra diante da determinação de Emma. Ela já lidara com tiranos antes, homens que acreditavam que dinheiro e poder lhes davam o direito de ferir aqueles que dependiam deles. Sua própria irmã havia ficado presa em um casamento abusivo, e Emma jurara nunca virar o rosto quando visse os sinais. Ameace-me o quanto quiser, respondeu Emma, sua voz crescendo em força a cada palavra, mas o senhor acabou de agredir uma mulher grávida na frente de uma testemunha. E eu gravei cada segundo. A menção da gravação fez o rosto de Richard empalidecer de choque e fúria. Em seu mundo de relações públicas cuidadosamente geridas e controle estratégico da imagem, a ideia de que seu comportamento privado pudesse ser documentado era o pior pesadelo. Você me gravou? A voz de Richard subiu a um rugido. Isso é ilegal. Você não pode gravar alguém sem consentimento. A doutora Patricia Whitman escolheu aquele momento para retornar à sala de exames, atraída pelas vozes elevadas e pelo som do conflito. Aos 52 anos, a médica compreendeu a cena imediatamente. Grace encolhida, com a marca vermelha de uma mão no rosto. Emma de pé, em postura protetora, queixo erguido em desafio. E Richard Montgomery parecendo um animal acuado. Whitman praticava medicina havia mais de 20 anos e desenvolvera instinto para situações perigosas. Sem hesitar, estendeu a mão para o botão de emergência que chamaria a segurança do hospital, seu dedo pairando sobre o alarme enquanto avaliava o nível da ameaça. O que aconteceu aqui? Perguntou a doutora Whitman, embora a evidência estivesse claramente escrita no rosto de Grace e na tensão que enchia o ar como uma nuvem tóxica. Sua enfermeira estava gravando conversas privadas sem consentimento, disse Richard, tentando retomar o controle da narrativa. Quero que ela seja demitida imediatamente e que todas as gravações sejam destruídas. Mas a doutora Whitman havia notado a bochecha vermelha de Grace e o jeito como ela se encolhera, e sabia exatamente o que havia acontecido. Como médica, também era uma denunciante obrigatória, com obrigações legais que superavam qualquer ameaça de pacientes ricos. Emma, disse a doutora Whitman calmamente, por favor, chame a segurança. O Sr. Montgomery precisa ser escoltado para fora imediatamente. A compostura de Richard finalmente se quebrou por completo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Rosnou ele. Vou destruir todos vocês. Vou processar este hospital até a falência. Vou garantir que nunca mais exerçam a medicina. Emma continuou gravando, capturando cada ameaça e promessa de retaliação. Ela sabia que as palavras de Richard forneciam evidências adicionais de seu caráter e de sua disposição em usar riqueza e poder como armas contra qualquer um que ousasse proteger sua esposa. Sr. Montgomery, disse a doutora Whitman, com a autoridade de quem passou décadas defendendo pacientes, o senhor não é mais bem-vindo nesta instalação médica. Qualquer contato adicional com a senhora Montgomery ou com nossa equipe será considerado assédio. Grace finalmente encontrou a voz, embora mal passasse de um sussurro. Richard, por favor, vamos apenas para casa.
O pedido partiu o coração de Emma, que reconheceu a esperança desesperada de uma mulher que ainda acreditava que a obediência poderia poupá-la de mais punição. Mas já era tarde demais para compromissos. A linha havia sido cruzada, a prova capturada e as engrenagens da justiça já estavam começando a girar. Isso não acabou, disse Richard, sua voz baixando para um sussurro ameaçador quando a segurança do hospital apareceu à porta. 2 guardas uniformizados flanqueavam a entrada, sua presença alterando imediatamente a dinâmica de poder da sala. Senhor, precisamos que venha conosco, disse o chefe da segurança, em tom profissional, porém firme. Esses homens já haviam lidado com familiares exaltados antes, mas podiam sentir que aquela situação era diferente, mais perigosa. Richard olhou ao redor da sala uma última vez, seu olhar demorando em cada rosto como se os memorizasse para futura retaliação. Grace, Emma e a doutora Whitman permaneciam unidas contra ele, 3 mulheres que haviam decidido que já era o bastante. Vocês não têm ideia do que começaram, disse Richard, enquanto seguranças o escoltavam para fora. Vou garantir que todas vocês se arrependam deste dia pelo resto de suas vidas. Enquanto Richard era levado embora, suas ameaças ecoando pelo corredor do hospital, Emma finalmente parou a gravação. Suas mãos tremiam enquanto olhava para o celular, percebendo que agora possuía uma prova que poderia salvar a vida de Grace Montgomery, ou potencialmente destruir sua própria carreira. Céu d'Irvor, do Sitzten einen drei Michelin-Cerne Restaurant, Schuvanger MIT den ersten Kind. Aus den man dir direkt in die Augen sie und wir Wort sagt, die alles erstoren, was du über den Leben zu wissen glaubtest. Aber das ist nur der Anfang. Was danach Gesche, in Klarvin Kriminelis Netzwerk, so raffiniert, so grausam, das wie etwas aus einem Psychotriller kling, außer, das jedes Wort de Geschichte varis. Sarah Mitchell Dash, sie leben Marchen, Verera Tet MIT einen Tech Milliardar, Schuvanger MIT Hertoscher, lebt sie in einer Villa, von der die meisten Menschen nur Traumen können. Doc Marchen bem alten normalerweise keine systematische psychologische Kriegsführung, keine Bundesverbrechen und keine Verschwörung, die bis in die Oschasten ebenen von Mast und Heischun heist. Das Snicken fast nur eine weitere Geschichte über einen Treu in Emama oder eine schmutzige Seidun. Das ist die Geschichte, wie eine Frau entdeckt. Das ihr perfentes Leben in Wirklichkeit eine ausgeklugelte Fallwar. Und wie sie den Mut fand, gegen einen Mann zu campen. Der Eiserstörung von Frauen zu einer Kunstforge Mastat. In den naschen 90 Minuten wirst du von Verhatoren, der den Blut zum Kochen bring. Von Vendungen, die Disprachlos Machen werden, und von einer finalen Konfrontation, die beweist. Manchau is die gefallichaste Person in Raum de Genige, die alle unterschätzt haben. Aber ich war nicht Jetson, diese Geschichte war dunkel, wirklich dunkel. Den Vengeman MIT begrensten Mittel beschliest, dies zu erstoren, nehmen sie dir nicht nur den Geld oder den aus. Sie nehmen dir den Investen, den Glaubwürdigkeit und, wenn du nicht vorsichtig bist, aus den Kinder. Also mag es dir becken, den Sarah Geschichte war dir genau sagen, wie weit manche Menschen gehen. Und die Kontrolle zu behalten. Und was es brauchst, zurückzuschlagen, wenn man nichts mehr zu verlieren hätte. Sarah Mitchell start auf den Bildschirm risandes, irriandes e terten, aus sich die Worten irrinet Altbranten. Die Benachichichun ora getaust, waren sie frische Pinfinstrosen in der Kristallvase arrangiert. Die James irzuiren oscheisesta gekauftat. Einen faschites nachriche, die nicht für ihre Augen bestimmt war. Asterisco kann es kaum erwarten, die Schultnack Viedersus puren. Das selbe o Teusimer. 12h07 Loidas. James asterisco. Das Anglitter aus den Finger. Crasht auf die Marmorarbeitsplatz der Kusche ihres Anwesens in den Amptons. Das Geraus Outdoors den Gewaltigen Raum. Scharf und indultig. Sarazaten Soktin e Herkele. Waren irgeir versuches overarbeiten, o assia gerade gelesen at. Ihre Maman seit vier Jahren. James Hartwell, CEO von Databoat Solutions und der Mann. Der ihre Vigili geschworen at. At eine Affari. Ihrer Sterinstink war verleugno. Vieleischigt war es infeler. Vieleischigt at gemansen and geek. Vieleischigt gabe es in schuldiger Klarung. Aber TF in den Ort, wo die Valete lebt. Bevor wir sie in bequeme Lugen kleiden,
Vust Sara S. Siat S. Seitmonaten Gevust, Vencier Lich zu Siquor, Dai Spaten Nashi, Dai Voschenen Geschäftseisen, Dai Arte, Vierdur Siendur Sassas Tat Sianzuzen, Vencias Prasch. Sara Legt Beide Ande Alfiren Gerundeten Bausch, Indenir Baby 24 Voschen Eranvuches. Dai Morgendlich Belkeit Warendlich Abgeklungen, Doc nun Houten Andere Arte von Belkeit Durcie. Sie Huntins Gastebadum der Brasch Sikin Dai Makelose Porzelantoilete. Ircor Perverte Nick Nur Nahum AB, Sondernin Dai Gesante Realitate Her Situation. Aus das Vurgen ao Forte, Setste Sie Six Uruk auf Dai Fersen, Tranen Stronten Iruber Gesist. Der Spiegel in Bed Zeiten Frau, Dai Sieka Noscher Kante. Einst war Sie Sara Mitchell gewesen, Marketing Managerin aus Cleveland, Ohio. Dai Millionendiaus ao Chandel und Haume Volleran Zug Trager Dirigieren Conte, Dai Doppelt Salt waren Vicie. Jetst war Sie nur noch Mr. James Hartwell. In Ubx Accessoirin Enervelt. Dai Iren Vert Além a Iren Lachel Bei Vorrutatkeitalas Danguten Fotos Mess. Dai Verwandlo in Warsleichen Gewesen, só subtil, da CES Ers Bemerte, aus S Volende War. James War wie in Urican aus Champagner und Privatjets in Irleben Gefegt. Erate Sie via Schemputel Fullen lassen, Sie aus Iren Mitel Xixicheben Gerete. Und Sie in Einen Marschentra Eroben. Ineral von Ses Monaten waren Sie verlobt. Ineral Eine Jarris Vereiratet. Ineral von Sveijarren at Sie Iren Job auf Seine Sanftbit in Gekundigtindig. Asterisco Varum Arbeiten, vendo S. Nick Must. Asterisco, at Gesagt, ir dai si Gekust MIT Einers Artlichete. Dai Sie da Maus Furest Elt. Num haber aus Erablassum Gerkante. Asterisco isch verdiene genug furumsbeide. Concentriere disdaral, ser Zuhause sons Zumachen. Concentriere disdaral, mich glücklich Zumachen asterisco. Das tat Sie. Sie at ou ihre Energie nem gestecte. Dai perfente Frau. Dai perfente Gastberin. Das perfente Semuxtuk für sem perfentes Lebens o sem. Sie at gelert, venis o Schatzen. Deren Namen Sie nicht aussprechen konnte. Gesprache MIT Menschen zu Furren. MIT denen Sie nicht gemensan at. Sikin Jed Formes os Angen. Daer von ir verlangt. Sie at sogar gelert, dankar für den Evertrags o sem, den Sie unterskrieben at. Oni vostandig zu versten. Vertrautin, ausersagt, sei nur eine Formalitate. Jetzt, sitzen auf den Kauten Badesimerboden in einen aus. Das Signie wie in zu Hause gefut at. Erkante Sara, wie vostandig Sie gespielt worden war. James at Sie nicht gerete. At Sie gekauft. Und nun, das Sie Schuvanger MIT seinen kind war. In seinen Augen bechadigt vari. War erberei, Sie gegen in Eueres Modell in Zutauschen. Irande vibriert auf der Kuschentech.n na Xistre, desmal für Sie bestimmt. Asterisco Arbeit eu bem vieder bispat. Wart nicht auf mich. James asterisco. Dai Belaufige Grausankate brat Sie lachen. In bitterer laut, der ihre Kelly von Kratzt. Mache sich nicht einmal mehr dai mui, zu verbergen. War wahrscheinlich gerad beir. Dieser James wollen Frau, dai offenbar alles war, Sara nicht war. Junger, vermutlich kinderlos. De volta à sala de descanso, Emma fazia cópias da gravação enquanto a doutora Whitman documentava o incidente no prontuário médico de Grace. Ambas sabiam que preservar as provas era crucial, mas também sabiam que a equipe jurídica de Richard contestaria tudo o que tivessem coletado. Não consigo parar de pensar no que ele disse, admitiu Emma, enquanto salvava várias cópias do arquivo de áudio em diferentes dispositivos. Sobre possuir metade da cidade, sobre os advogados dele. E se ele realmente conseguir nos destruir? A doutora Whitman ergueu os olhos de suas anotações. A expressão firme apesar das preocupações óbvias. Então enfrentaremos juntas. Mas aquela mulher e o bebê dela merecem mais do que viver com medo de um homem que acha que o dinheiro lhe dá o direito de abusar deles. A gravação não era apenas prova de um único incidente. Era demonstração de um padrão de comportamento que havia sido escondido atrás da persona pública cuidadosamente construída de Richard Montgomery. Suas ameaças contra a equipe do hospital, sua linguagem possessiva sobre Grace e sua completa falta de remorso por agredir uma mulher grávida pintavam um retrato de um narcisista perigoso cuja riqueza havia sustentado o abuso por tempo demais. O que fazemos agora?
Perguntou Emma, embora já soubesse a resposta. Denunciamos, respondeu a doutora Whitman com firmeza. À administração do hospital, à polícia e ao serviço de proteção à criança. Nossas obrigações legais são claras, independentemente de quanto dinheiro Richard Montgomery tenha. Como se tivesse sido convocado pela conversa, o pager da doutora Whitman vibrou com uma mensagem urgente do departamento jurídico do hospital. Os advogados de Richard já haviam ligado, exigindo que todas as gravações fossem entregues imediatamente e ameaçando processar tanto o hospital quanto sua equipe. Ele é rápido, observou Emma, lendo a mensagem por cima do ombro da doutora. Os advogados dele já estão tentando suprimir as provas. Então precisamos ser mais rápidas, respondeu a doutora Whitman, pegando o telefone. Vou ligar para a detetive Sarah Brooks. Ela é especialista em casos de violência doméstica envolvendo agressores ricos. Os registros médicos de Grace revelavam um padrão perturbador que ia além das óbvias lesões físicas. Seu isolamento de amigos e familiares, sua dependência financeira e suas repetidas explicações para os ferimentos apontavam para uma campanha sistemática de controle e abuso que havia se intensificado ao longo da gravidez. Emma examinou as fotografias que a doutora Whitman havia tirado das lesões de Grace ao longo dos meses, agora com nova compreensão. Cada hematoma, cada desculpa, cada olhar nervoso em direção à porta quando Richard era mencionado contava a história de uma mulher presa em um pesadelo de riqueza e status social. Veja isto, disse a doutora Whitman, apontando para uma anotação no prontuário de Grace, feita 3 meses antes. Ela me perguntou sobre a segurança do uso de pílulas para dormir durante a gravidez. Quando perguntei por que estava tendo problemas para dormir, disse que tinha medo de cometer erros que pudessem irritar o marido. A linguagem clínica não conseguia esconder a realidade de uma mulher grávida tão aterrorizada pelo marido que não conseguia dormir em paz em sua própria casa. Emma sentiu sua determinação se fortalecer ao perceber que a gravação em seu telefone poderia ser a chave para libertar Grace, e inúmeras outras mulheres, do abuso de Richard Montgomery. Temos que proteger esta prova, disse Emma, erguendo o celular. Esta gravação pode salvar a vida dela. A doutora Whitman assentiu, fazendo as anotações finais no prontuário de Grace antes de lacrá-lo em um envelope marcado para a polícia. E pode salvar a vida de outras mulheres que ainda não tiveram coragem de falar, acrescentou. Enquanto as duas se preparavam para contatar as autoridades, nenhuma delas sabia que Richard Montgomery já estava 3 passos à frente, com sua equipe de advogados poderosos elaborando uma estratégia jurídica destinada a desacreditar as provas e destruir qualquer um que ousasse desafiar sua versão dos acontecimentos. A batalha pela liberdade de Grace Montgomery estava prestes a começar. E a gravação no celular de Emma seria a arma que poderia salvá-la, ou condenar a todas ao prometido desejo de vingança de Richard. A detetive Sarah Brooks chegou ao centro médico exatamente 47 minutos após a ligação da doutora Whitman. Seu sedã descaracterizado entrando no estacionamento do hospital enquanto o sol da tarde projetava longas sombras no asfalto. Aos 41 anos, Brooks havia passado os últimos 8 anos lidando com casos de violência doméstica nos bairros mais ricos da cidade, e sabia que a riqueza geralmente tornava os agressores mais perigosos, não menos. Sua reputação em lidar com casos de alto perfil envolvendo homens poderosos fazia dela a escolha perfeita para a situação de Grace Montgomery. Ela já tinha visto mulheres demais sendo aterrorizadas por maridos milionários que usavam seus recursos como armas, e entendia que este caso exigiria documentação minuciosa e provas inquestionáveis para superar os inevitáveis desafios legais. Emma Richardson esperava nervosa na sala de conferências do hospital, a gravação carregada em 3 dispositivos diferentes, caso a equipe jurídica de Richard tentasse confiscar ou suprimir o material. Suas mãos tremiam levemente enquanto se preparava para compartilhar o registro de violência doméstica mais condenatório que já havia testemunhado. Senhorita Richardson, disse a detetive Brooks ao entrar na sala, sua voz profissional, mas calorosa. A doutora Whitman me explicou a situação por telefone. Entendo que você tem provas em áudio de uma agressão contra a senhora Montgomery. Emma assentiu, tirando o celular com dedos que tremiam apesar de sua determinação em buscar justiça. Eu gravei todo o incidente. Richard Montgomery bateu na esposa grávida na frente de testemunhas, e em seguida, ameaçou destruir qualquer pessoa que denunciasse. A detetive conectou o telefone de Emma a um sistema de áudio profissional,
e a gravação cristalina preencheu a sala de conferências com a voz de Richard, fria e ameaçadora. Brooks ouviu atentamente, tomando notas detalhadas enquanto o som do tapa ecoava pelos alto-falantes, seguido pelo gemido de Grace e pelas ameaças imediatas de Richard. Isto é uma prova excelente, disse a detetive Brooks quando a gravação terminou. Áudio limpo, múltiplas testemunhas e documentação clara tanto da agressão quanto das tentativas subsequentes de intimidação. Há quanto tempo suspeitam de violência doméstica neste relacionamento? A doutora Whitman espalhou os prontuários médicos de Grace sobre a mesa de conferências, apontando para o padrão de lesões e explicações que levantaram suspeitas ao longo dos últimos meses. Venho documentando suspeitas de abuso há quase 6 meses, mas esta é a primeira vez que temos uma prova direta. A documentação médica pintava um quadro perturbador de violência crescente que coincidia com a gravidez de Grace. Casos de violência doméstica frequentemente aumentavam nesse período, quando os agressores se sentiam ameaçados pela perda de controle e as vítimas estavam mais vulneráveis. Onde está a senhora Montgomery agora? Perguntou a detetive Brooks, já sabendo que a cooperação da vítima seria crucial para qualquer acusação bem-sucedida. Está no estacionamento com a amiga dela, Margaret Thompson, respondeu a doutora Whitman. Ela está apavorada com a ideia de voltar para casa e enfrentar a reação do marido a este incidente. Brooks assentiu. Séria. O período imediatamente após a exposição era muitas vezes o mais perigoso para as vítimas de violência doméstica, especialmente quando agressores ricos sentiam suas personas públicas cuidadosamente construídas ameaçadas por possíveis consequências legais. Preciso entrevistar a senhora Montgomery separadamente, usando técnicas adequadas para superar a relutância da vítima, explicou Brooks. Agressores ricos são especialmente hábeis em convencer suas vítimas de que ninguém vai acreditar nelas ou de que as consequências de falar serão piores do que continuar sofrendo abusos. A detetive tinha treinamento extensivo em entrevistas com vítimas traumatizadas, entendendo que anos de manipulação psicológica muitas vezes dificultavam que mulheres como Grace confiassem na polícia ou acreditassem que a justiça era possível. 20 minutos depois, Grace Montgomery estava sentada diante da detetive Brooks em uma sala de consultas privada do hospital, sua amiga Maggie Thompson oferecendo apoio moral de uma cadeira próxima. O rosto de Grace ainda carregava a marca vermelha da mão de Richard, e toda sua linguagem corporal gritava como alguém que esperava ser punida por dizer a verdade. Senhora Montgomery, começou a detetive Brooks com suavidade, quero que saiba que o que aconteceu com a senhora hoje foi um crime. Seu marido a agrediu na frente de testemunhas, e nós temos provas claras dessa agressão. A resposta inicial de Grace foi exatamente o que Brooks esperava de uma vítima condicionada a proteger seu agressor. Detetive, a senhora não entende. Richard está sob enorme pressão com um grande projeto imobiliário. Ele não costuma ser assim. A ladainha familiar de desculpas e justificativas fluía dos lábios de Grace tão naturalmente quanto respirar. Ela havia passado meses, talvez anos, inventando explicações para o comportamento de Richard, convencendo-se de que os abusos eram de alguma forma culpa dela ou resultado de fatores externos. Grace, interrompeu Meg, sua voz carregada da autoridade de quem passará anos atuando em processos de violência doméstica. Ouça o que está dizendo. Você está arrumando desculpas para um homem que acabou de bater em você enquanto está grávida de 7 meses. A detetive Brooks permitiu que a intervenção da amiga se estabelecesse antes de prosseguir com seu cuidadoso questionamento. Senhora Montgomery, disse Brooks calmamente, revisei seus prontuários médicos com a permissão da doutora Whitman. Esse padrão de lesões não é consistente com acidentes ou desajeitamento. Quando começaram os abusos físicos? A pergunta ficou suspensa no ar enquanto Grace lutava contra anos de negação e autoproteção. Admitir que o abuso era deliberado e contínuo significava reconhecer que todo seu casamento havia sido construído sobre uma base de medo e controle. Começou pequeno, finalmente sussurrou Grace, a voz quase inaudível. Um empurrão aqui, um aperto ali. Ele dizia que eu estava sendo dramática quando reclamava. Depois ficou pior. Depois que engravidei. A confissão abriu as comportas, e Grace começou a descrever um padrão de violência crescente que havia sido cuidadosamente escondido atrás da persona pública de Richard como um empresário de sucesso e marido dedicado. O marido milionário que parecia encantador e generoso em público tornava-se um monstro a portas fechadas. Ele controla tudo,
continuou Grace, sua voz ganhando força à medida que finalmente dizia a verdade em voz alta. Nossas contas bancárias, meus cartões de crédito, até o uso do meu celular. Ele monitora minhas ligações e e-mails. Eu não posso ir a lugar nenhum ou ver ninguém sem a permissão dele. A detetive Brooks documentava cada detalhe, reconhecendo sinais clássicos de abuso financeiro que frequentemente acompanhavam a violência física em relacionamentos com agressores ricos. Richard Montgomery havia usado seus recursos para criar uma prisão de dependência em torno da esposa. Senhora Montgomery, preciso que entenda uma coisa, disse Brooks, inclinando-se para frente com intensidade. A riqueza do seu marido não o torna imune à justiça. Temos provas, testemunhas e documentação. Podemos proteger a senhora e seu bebê, mas é preciso que esteja disposta a cooperar com a investigação. Mesmo quando Grace assentiu, a detetive Brooks podia ver o medo em seus olhos. As ameaças de Richard não eram bravatas vazias. Ele tinha recursos e conexões para tornar a vida muito difícil para quem o enfrentasse. Ele já ligou para os advogados, disse Grace, confirmando as suspeitas de Brooks. A essa altura, provavelmente já está transformando todo esse incidente em algum tipo de conspiração de erro médico. Richard nunca deixa nada ao acaso. Meg estendeu a mão e apertou a da amiga. Grace, você não precisa voltar para ele. Pode ficar comigo até encontrarmos uma solução a longo prazo. E ir para onde? Perguntou Grace, o desespero evidente em sua voz. Ele controla nossas finanças. Eu não tenho acesso a dinheiro, cartões de crédito ou sequer aos meus próprios documentos de identidade. Tudo está no nome dele ou controlado pelas empresas dele. A detetive Brooks já ouvirá histórias semelhantes de outras vítimas de abuso em casamentos ricos. Mulheres presas não por barreiras físicas, mas pela dependência financeira e isolamento social. Senhora Montgomery, existem recursos disponíveis para mulheres na sua situação, explicou Brooks. Abrigos, assistência jurídica e grupos de apoio criados especificamente para ajudar vítimas de violência doméstica a se libertarem de seus agressores. Mas a resposta de Grace revelou a profundidade da manipulação psicológica de Richard. Você não entende com quem está lidando. Richard Montgomery tem advogados especializados em destruir pessoas que o enfrentam. Ele tem investigadores particulares, conexões nos negócios e dinheiro suficiente para arrastar isso até todo mundo desistir. O maxilar da detetive se contraiu de determinação. Ela já havia enfrentado agressores ricos antes, homens que acreditavam que o dinheiro os tornava intocáveis. Senhora Montgomery, investigo violência doméstica há 8 anos, e nunca encontrei um agressor mais poderoso do que o sistema de justiça quando temos provas sólidas. Como se fosse para confirmar o ponto de Grace sobre os recursos e conexões de Richard, o telefone de Brooks vibrou com uma mensagem de texto de sua supervisora. A equipe jurídica de Richard Montgomery já havia contatado o departamento de polícia, exigindo que a investigação fosse encerrada e ameaçando processar a cidade se o caso prosseguisse. Ele é rápido, murmurou Brooks, mostrando a mensagem para Grace e Meg. Os advogados dele já estão tentando nos intimidar a encerrar o caso. O rosto de Grace empalideceu ao perceber que a prometida retaliação de Richard já havia começado. Está vendo? Era disso que eu tinha medo. Ele vai destruir todos que tentaram me ajudar e eu ainda vou acabar presa com ele. Mas a detetive Brooks já havia visto esse padrão antes, e sabia que recuar diante de ameaças legais só encorajava agressores como Richard Montgomery. Senhora Montgomery, fugir assustada é exatamente o que ele quer. Temos provas, testemunhas e a lei do nosso lado. Ele pode ameaçar o quanto quiser, mas a justiça não depende de quanto dinheiro alguém tem. O capítulo terminou com Grace diante de uma escolha impossível: cooperar com a investigação e enfrentar a destruição prometida por Richard contra todos que a ajudaram, ou voltar para uma vida de abuso e terror ao lado de um homem cuja violência só aumentava à medida que seu controle escorregava. A detetive Brooks se preparava para levar o caso ao Ministério Público, sabendo que processar Richard Montgomery exigiria cada grama de habilidade e determinação que possuía. A batalha pela liberdade de Grace Montgomery estava prestes a se tornar uma guerra entre justiça e riqueza, com a vida de todos em jogo, envolvidas, pendendo na balança. O advogado de Richard Montgomery, Marcus Sterling, chegou à delegacia exatamente 3 horas após o incidente no hospital.
Seu Mercedes preto parou na calçada com a confiança de um homem que nunca havia perdido uma batalha legal. Aos 55 anos, Sterling era renomado por representar clientes ricos que se encontravam em situações comprometedoras, e sua reputação por táticas jurídicas agressivas o precedia como uma nuvem de tempestade. Sterling atravessou o saguão da delegacia com a postura de quem parecia ser dono do prédio, seu terno de $1000 e a pasta de couro italiana anunciando seu status a todos os presentes. Ele havia construído sua carreira fazendo problemas desaparecerem para clientes que podiam pagar por seus serviços. E Richard Montgomery era exatamente o tipo de marido milionário que precisava de sua proteção jurídica particular. Estou aqui para ver a detetive Brooks a respeito do assédio ao meu cliente, Richard Montgomery, anunciou Sterling ao sargento da recepção, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ter portas abertas de imediato. Confio que esse mal-entendido pode ser resolvido de forma rápida e discreta. Mas a detetive Brooks já esperava esse ataque jurídico e o recebeu na sala de conferências da delegacia com sua própria preparação concluída. A gravação de áudio estava protegida como prova, depoimentos de testemunhas haviam sido colhidos, e o Ministério Público já havia sido informado sobre o caso. Senhor Sterling, disse a detetive Brooks, indicando uma cadeira diante dela. Presumo que esteja aqui por causa da agressão do seu cliente contra a esposa grávida, na frente de testemunhas médicas. O sorriso de Sterling foi tão frio quanto chuva de inverno. Detetive, minha cliente é a vítima aqui. Ele foi emboscado em uma instalação médica por funcionários que conspiraram para criar uma situação comprometedora e, em seguida, gravaram ilegalmente conversas privadas sem consentimento. O advogado retirou uma pasta grossa de documentos legais de sua pasta, espalhando-os sobre a mesa como armas dispostas para a batalha. Ordens de restrição, notificações extrajudiciais e liminares preliminares projetadas para paralisar a investigação em burocracia jurídica. Como pode ver, continuou Sterling, estamos preparados para abrir queixa de assédio contra a doutora Whitman e a enfermeira Emma Richardson. Também estamos entrando com ação por invasão de privacidade e exigindo que todas as gravações sejam entregues imediatamente. A detetive Brooks analisou os documentos jurídicos com cansaço de quem já havia visto réus ricos tentando escapar da responsabilidade por meio de advogados poderosos. Senhor Sterling, seu cliente foi gravado agredindo a esposa por uma denunciante obrigatória, durante a prática de um crime. A gravação é prova, não assédio. Meu cliente estava se defendendo de falsas acusações feitas por profissionais de saúde claramente tendenciosos contra ele, replicou Sterling, suave. A chamada agressão foi, na verdade, meu cliente tentando impedir que sua esposa emocionalmente instável se machucasse, bem como ao filho que ela carrega. O giro jurídico era magistral, transformando Richard de agressor em protetor em uma única frase. Sterling passará anos criando narrativas que convertiam seus clientes de perpetradores em vítimas, e era particularmente habilidoso em explorar suposições sociais sobre a estabilidade emocional de mulheres grávidas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jake Sullivan analisava um arquivo que havia sido entregue anonimamente em seu escritório naquela manhã. Aos 45 anos, Sullivan era especializado em casos de violência doméstica envolvendo agressores ricos. E alguém obviamente havia decidido que ele precisava saber sobre a situação de Grace Montgomery. O arquivo continha registros médicos, fotografias de lesões e documentação detalhada do padrão de comportamento abusivo de Richard Montgomery. Sullivan reconheceu a preparação cuidadosa de alguém que vinha reunindo provas há meses, esperando o momento certo para agir. O interfone de sua secretária tocou. Senhor Sullivan, há uma Margaret Thompson aqui para vê-lo. Ela disse que é urgente e envolve violência doméstica. Meg Thompson entrou no escritório de Sullivan carregando sua própria pasta grossa de documentação, sua expressão marcada pela determinação de quem já havia assistido a melhor amiga sofrer por tempo demais. Como advogada de divórcios, ela entendia os desafios de processar agressores ricos, mas também sabia que o silêncio não era mais uma opção. Senhor Sullivan, começou Meg, colocando sua pasta sobre a mesa dele, preciso da sua ajuda para proteger uma amiga que está sendo abusada pelo marido milionário. Venho documentando os abusos há meses, mas hoje as coisas escalaram para violência física na frente de testemunhas. Sullivan abriu a pasta de Meg e encontrou um tesouro de provas que a maioria dos casos de violência doméstica não tinha. Fotografias das lesões de Grace com registro de data e hora,
gravações de mensagens ameaçadoras de Richard e documentos financeiros mostrando o controle sistemático que ele exercia sobre os bens conjugais. Senhora Thompson, isso é uma documentação extremamente completa, disse Sullivan, analisando as evidências cuidadosamente organizadas. Há quanto tempo a senhora vem preparando este caso? 6 meses, respondeu Meg. Desde que Grace começou a arrumar desculpas para ferimentos que eram obviamente não acidentais. Eu sabia que, quando chegasse a hora de agir, precisaríamos de provas esmagadoras para neutralizar a riqueza e a influência de Richard Montgomery. Sullivan já havia ouvido falar de Richard Montgomery, é claro. O nome do incorporador imobiliário aparecia regularmente nas seções de negócios dos jornais locais, e sua reputação como empresário de sucesso só era equiparada à de negociador implacável, que destruía qualquer um que o desafiasse. O momento é perfeito, disse Sullivan, pegando o telefone. Houve um incidente no hospital hoje envolvendo sua amiga. A senhora sabe de algo? Meg assentiu, sombria. Grace me ligou do estacionamento do hospital. Richard bateu nela na frente da doutora Whitman e de uma enfermeira. Elas gravaram a agressão, e agora os advogados de Richard estão tentando suprimir as provas. Enquanto Sullivan e Meg traçavam estratégias sobre abordagem legal para proteger Grace, a gravação feita por Emma Richardson se espalhava além das paredes do hospital de formas que nenhum deles havia previsto. Um funcionário do hospital com acesso às provas havia vazado o áudio para um blogueiro local especializado em expor homens poderosos abusivos com mulheres. A blogueira Sarah Chen havia construído sua reputação investigando casos de violência doméstica entre a elite da cidade, e a gravação de Richard Montgomery era exatamente o tipo de conteúdo explosivo que seu público ansiava. Em poucas horas após receber o vazamento, ela havia verificado a autenticidade do áudio e postado online com a manchete: empreiteiro milionário flagrado em gravação agredindo esposa grávida. A resposta nas redes sociais foi imediata e avassaladora. A gravação se tornou viral em questão de horas, compartilhada milhares de vezes por usuários indignados com o som nítido de Richard atingindo Grace e suas ameaças subsequentes contra a equipe médica que testemunhou a agressão. A imagem pública cuidadosamente construída por Richard Montgomery desmoronava em tempo real, enquanto a gravação se espalhava pelas plataformas sociais. O homem que passará anos cultivando relacionamentos com autoridades municipais, líderes empresariais e elites sociais, de repente, era marcado como um agressor doméstico cujo comportamento violento havia sido exposto para o mundo ouvir. Grace assistia à cobertura jornalística do apartamento de Meg, horrorizada com a atenção pública, mas também surpresa com a onda de apoio de completos estranhos que se uniam em sua defesa. Organizações de direitos das mulheres começaram a organizar protestos em frente aos escritórios de Richard, exigindo justiça para Grace e responsabilização para seu agressor. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, disse Grace, rolando por centenas de comentários de apoio de mulheres que compartilhavam suas próprias histórias de violência doméstica. Todos esses anos pensei que estava sozinha. E agora vejo que há tantas outras que entendem exatamente o que passei. A gravação viral havia alcançado algo que meses de sofrimento privado jamais conseguiriam. Havia rompido a muralha de riqueza e influência de Richard Montgomery para expor a verdade sobre seu caráter. Nenhum dinheiro ou manobra legal poderia desfazer os danos à sua reputação causados pelo som de sua própria voz flagrada em um ato de violência doméstica. Mas a equipe jurídica de Richard já estava adaptando sua estratégia para lidar com o pesadelo de relações públicas. Marcus Sterling convocou uma coletiva de imprensa emergencial, pintando seu cliente como vítima de um ataque coordenado por profissionais de saúde ressentidos e uma esposa vingativa que tentava extorquir dinheiro com falsas alegações. Meu cliente está devastado com essas acusações falsas, declarou Sterling aos repórteres reunidos. Richard Montgomery é um marido e futuro pai dedicado que jamais fez mal à sua esposa. A gravação foi obtida ilegalmente e foi completamente tirada de contexto por pessoas que querem destruir a reputação de um homem de bem. As linhas de batalha jurídicas estavam agora claramente traçadas. De um lado, Grace Montgomery, apoiada por provas, testemunhas e um exército crescente de defensores que se recusavam a permitir que a riqueza silenciasse a justiça. Do outro, Richard Montgomery, sustentado por advogados poderosos, recursos financeiros e a disposição de destruir qualquer um que ousasse se colocar em seu caminho.
A detetive Brooks se preparava para a luta de sua carreira, sabendo que processar Richard Montgomery exigiria cada ferramenta legal à sua disposição. A gravação lhes dera a prova necessária, mas transformá-la em condenação significaria atravessar um campo minado jurídico projetado para proteger réus ricos da responsabilização. O capítulo terminava com a gravação viral continuando a se espalhar nas redes sociais. A história de Grace inspirando outras vítimas a se manifestarem com novas acusações contra Richard Montgomery, enquanto a equipe de Marcus Sterling trabalhava dia e noite para conter os danos à reputação e à liberdade de seu cliente. Rebecca Montgomery chegou ao refúgio temporário de Grace exatamente 48 horas após o incidente no hospital, seu Bentley prateado deslizando até o modesto escritório de advocacia de Maggie Thompson como um predador à espreita da presa. Aos 65 anos, a mãe de Richard passará décadas aperfeiçoando a arte do controle de danos para as várias indiscrições do filho, e via a rebelião de Grace apenas como mais um problema a ser resolvido com dinheiro e manipulação. Rebecca cortava uma figura imponente ao entrar no escritório, suas roupas de grife e joias caras anunciando sua riqueza e status a todos os presentes. Ela não tinha vindo para oferecer apoio ou simpatia. Viera para proteger a fortuna da família Montgomery de uma nora que considerava interesseira, tentando explorar o que descrevia como um infeliz mal-entendido. Senhora Montgomery, disse Maggie, levantando-se da mesa para cumprimentar a visitante inesperada. Não a esperava aqui. O sorriso de Rebecca foi tão frio quanto o vento ártico. Senhorita Thompson, estou aqui para discutir uma resolução razoável para essa situação infeliz envolvendo meu filho e minha nora. Acredito que seria do interesse de todos resolvermos este assunto de forma privada. Grace surgiu da sala de conferências do escritório, onde revisava documentos legais com Jake Sullivan. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Os hematomas do tapa de Richard haviam escurecido em manchas roxas e amareladas, fazendo-a aparecer uma vítima de forma que nenhuma maquiagem poderia esconder. Rebecca, disse Grace em voz baixa, instintivamente cruzando os braços sobre a barriga grávida. Eu não esperava vê-la aqui. Grace, querida, respondeu Rebecca, sua voz pingando de falsa preocupação. Vim ajudá-la neste momento difícil. Sei que os hormônios da gravidez podem deixar as mulheres confusas e emocionais, e acho que podemos encontrar uma forma de resolver esse mal-entendido que beneficia a todos os envolvidos. O tom condescendente era exatamente o que Grace havia suportado por anos por parte da família de Richard, que nunca a aceitara totalmente em seu círculo social de elite. Rebecca sempre a via como uma intrusa que não merecia o nome ou a fortuna dos Montgomery. Isso não é um mal-entendido, disse Grace, encontrando uma firmeza em sua voz que surpreendeu a todos na sala. Seu filho me agrediu na frente de testemunhas. Há uma gravação dele me batendo enquanto estou grávida de 7 meses. Rebecca acenou com a mão, em um gesto de desdém, como se a prova fosse apenas um detalhe inconveniente a ser administrado. Grace, você sabe como a mídia adora sensacionalizar esse tipo de disputa doméstica. Disse Rebecca, a voz açucarada encobrindo a lâmina fria por trás das palavras. Richard está sob uma pressão enorme com seus negócios, e às vezes esse estresse afeta o julgamento dele. Jake Sullivan deu um passo à frente, a experiência com famílias ricas tornando-o imediatamente atento às intenções de Rebecca. Senhora Montgomery, a senhora está aqui em alguma capacidade oficial ou está apenas uma visita social? Senhor Sullivan, estou aqui para oferecer a Grace um acordo generoso que lhe permitiria recomeçar sem o trauma de uma longa batalha judicial, respondeu Rebecca, retirando um envelope de sua bolsa de grife. 25 milhões de dólares, independência financeira completa e uma vida nova e maravilhosa para ela e o bebê. A oferta pairou no ar como uma maçã envenenada, bela na superfície, mas mortal para quem a aceitasse. Grace encarou o envelope, sabendo que aquilo representava mais dinheiro do que jamais sonhara possuir, mas também entendendo que vinha concorrentes que aprenderiam para sempre. E, em troca? Perguntou Maggie, embora já soubesse a resposta. Um simples acordo de confidencialidade, respondeu Rebecca, com suavidade. Grace concorda em não discutir assuntos privados da família em público, e Richard concorda em fornecer apoio contínuo e generoso para ela e a criança. Todos saem ganhando. O acordo de silêncio era a arma padrão usada por famílias ricas para calar vítimas incomodas.
25 milhões comprariam o silêncio de Grace e permitiriam que Richard continuasse seu padrão de abuso com a próxima mulher que caísse em sua armadilha. Senhora Montgomery, disse Jake Sullivan com firmeza, seu filho cometeu um crime. Ele agrediu uma mulher grávida. E há provas claras dessa agressão. Vocês não podem comprar a saída de acusações criminais. A fachada agradável de Rebecca se rachou levemente, revelando o aço por trás de sua aparência de avó elegante. Senhor Sullivan, parece estar sob a impressão de que essa gravação constitui prova admissível. A equipe jurídica do meu filho já entrou com moções para suprimir qualquer gravação obtida ilegalmente, alegando violação de privacidade. O desafio jurídico à admissibilidade da gravação era exatamente o que todos temiam. A equipe de Marcus Sterling argumentava que Emma Richardson havia violado as políticas de privacidade hospitalar ao gravar em uma instalação médica sem consentimento adequado, tornando a prova potencialmente inadmissível em tribunal. Mesmo que suprimam a gravação, interveio Meg. Ainda temos o testemunho da doutora Whitman e de Emma Richardson, além de meses de evidências médicas documentadas mostrando um padrão de abuso. Senhorita Thompson, disse Rebecca com precisão gélida, a doutora Whitman e a enfermeira já enfrentam seus próprios problemas legais. Os advogados de Richard abriram processos por negligência contra ambas, alegando que conspiraram para criar um ambiente hostil que levou ao incidente. A administração do hospital já está se distanciando de sua equipe para evitar responsabilidade. A revelação atingiu Grace como um golpe físico. Emma Richardson e a doutora Whitman enfrentavam destruição profissional porque haviam tentado protegê-la. E agora Rebecca lhe oferecia uma saída que deixaria suas protetoras expostas ao ataque legal de Richard. A senhora está tentando isolar as testemunhas, observou Jake Sullivan, reconhecendo a estratégia sofisticada. Eliminar todos que pudessem depor contra Richard, destruir sua credibilidade, arruiná-los financeiramente e torná-los medrosos demais para testemunhar. O sorriso de Rebecca voltou, reconhecendo a precisão da avaliação de Sullivan. Senhor Sullivan, minha família lida com disputas de negócios há 3 gerações. Entendemos que, às vezes, as pessoas se envolvem em situações que não compreendem totalmente. Preferimos resolver as coisas de forma eficiente, em vez de destruir pessoas inocentes desnecessariamente. A ameaça era clara. Aceite o dinheiro e desapareça em silêncio, ou veja todos que tentaram ajudar Grace serem destruídos pela máquina legal de Richard. Era chantagem sofisticada disfarçada de caridade generosa. Grace sentiu o peso da responsabilidade pousar sobre seus ombros como um cobertor de chumbo. Emma Richardson havia arriscado a carreira para protegê-la, e agora enfrentava a ruína profissional porque gravara a agressão de Richard. E as outras mulheres? Perguntou Grace em voz baixa, pensando na resposta viral nas redes sociais que havia encorajado outras vítimas de Richard a falar. A gravação trouxe outras mulheres para contar suas experiências. Vocês vão silenciá-las também? A expressão de Rebecca endureceu por completo. Grace, essas mulheres são oportunistas tentando explorar essa situação infeliz para ganho próprio. Elas não têm provas reais, apenas histórias convenientes que surgiram depois que a mídia começou a dar atenção. Mas Grace havia lido os relatos detalhados. Mulheres que trabalharam na empresa de Richard, que namoraram com ele antes do casamento ou que o encontraram em negociações de negócios. O padrão de comportamento controlador e de raiva explosiva era consistente em múltiplos relatos, atravessando vários anos. Não vou aceitar o seu dinheiro, disse Grace finalmente, sua voz crescendo em força a cada palavra. Emma Richardson e a doutora Whitman não deveriam enfrentar destruição legal porque me protegeram. Seu filho é um agressor doméstico, e nenhum dinheiro mudará esse fato. A fachada de Rebecca se rompeu por completo, revelando a mulher implacável que havia permitido e protegido o comportamento do filho por anos. Grace, você não tem ideia do que está escolhendo. Richard tem recursos que podem tornar sua vida muito difícil. Esse escândalo da gravação vai passar, mas as consequências legais de nos desafiar vão durar para sempre. Que venham, respondeu Grace, colocando as mãos protetoras sobre a barriga. Estou cansada de ter medo. Minha filha merece crescer sabendo que não é normal homens machucarem mulheres. Jake Sullivan sentiu uma onda de admiração pela coragem de sua cliente, sabendo que ela estava escolhendo o caminho difícil da justiça em vez da fuga fácil do dinheiro. Senhora Montgomery, pode se retirar.
Minha cliente deixou clara a posição dela. Enquanto Rebecca pegava a bolsa e se preparava para sair, lançou uma última ameaça disfarçada de preocupação maternal. Grace, querida, você está cometendo um erro terrível. A equipe jurídica de Richard tem recursos que seus advogados de cidade pequena não podem igualar. Quando isso terminar, você não terá nada além de arrependimento. A porta se fechou atrás de Rebecca Montgomery com um clique suave que soou como a linha final de batalha sendo traçada. Grace havia escolhido justiça em vez de dinheiro, verdade em vez de silêncio e coragem em vez de medo. Mas as consequências dessa escolha testariam todos os envolvidos de formas que ainda não podiam imaginar. Enquanto isso, o ataque jurídico de Richard escalava em várias frentes. Marcus Sterling havia aberto processos por negligência contra a doutora Whitman e o hospital, alegando que a equipe havia conspirado para criar um ambiente hostil que levou ao incidente. Emma Richardson enfrentava conselhos profissionais e possível perda de sua licença de enfermagem por suposta violação de políticas de privacidade de pacientes. A gravação viral continuava a se espalhar pelas redes sociais, mas a equipe de relações públicas de Richard trabalhava para inverter a narrativa, liberando imagens de segurança cuidadosamente editadas do hospital que faziam seu comportamento parecer menos agressivo e mais defensivo. O capítulo terminou com a recusa corajosa de Grace em aceitar o dinheiro manchado de sangue de Rebecca, Emma Richardson se preparando para lutar por sua sobrevivência profissional e a equipe jurídica de Richard Montgomery lançando um ataque coordenado para destruir todos que ousassem enfrentar o poder abusivo de um milionário. Grace Montgomery entrou em trabalho de parto prematuro exatamente às 34 semanas de gestação, seu corpo respondendo ao estresse esmagador das batalhas legais, da atenção da mídia e do medo constante da retaliação de Richard. As contrações começaram enquanto ela revisava documentos jurídicos no escritório de Jake Sullivan, dores agudas que a fizeram se curvar e levaram Maggie a correr para chamar uma ambulância. Emma Richardson estava em seu plantão regular na unidade de parto quando Grace chegou em transporte de emergência, o rosto pálido de dor e terror. A ironia não escapou de nenhuma das duas. Grace daria à luz no mesmo hospital onde seu marido a havia agredido apenas dias antes. Mas o treinamento profissional de Emma assumiu o controle enquanto ela se preparava para ajudar a trazer ao mundo o bebê que se tornará o centro de tanta controvérsia. A gravação foi feita durante a prática de um crime contra uma paciente sob meus cuidados, testemunhou a doutora Whitman em uma audiência preliminar. Emma Richardson estava atuando dentro de suas obrigações profissionais para documentar ameaças contra uma mulher grávida vulnerável. A decisão do juiz sobre a admissibilidade das gravações determinaria se o caso iria a julgamento ou desmoronaria sob o peso dos desafios legais de Richard. Sullivan havia preparado estratégias alternativas, mas todos sabiam que, sem as provas em áudio, condenar um marido milionário com recursos jurídicos ilimitados seria quase impossível. 3 mulheres adicionais haviam se apresentado com suas próprias histórias sobre o comportamento abusivo de Richard Montgomery, fornecendo evidências cruciais de padrão que demonstravam seu histórico consistente de violência e intimidação. Maria Santos, que trabalhará como empregada doméstica na casa dos Montgomery, testemunhou ter presenciado os acessos de fúria de Richard e as lesões de Grace ao longo do último ano. Eu vi os hematomas, disse Maria durante seu depoimento. A senhora Grace tentava esconder, mas eu limpava a casa, eu via tudo. Ela estava sempre com medo, sempre se encolhendo quando o Sr. Richard chegava, sempre pedindo desculpas por coisas que não eram culpa dela. Jennifer Walsh, que havia namorado Richard brevemente antes de seu casamento com Grace, prestou depoimento sobre o padrão de comportamento controlador e de abuso verbal que havia escalado em direção à violência física antes de ela terminar o relacionamento. Ele começou doce, como todos começam, explicou Jennifer à equipe de Sullivan. Mas, quando achou que tinha controle, a máscara caiu. Ele monitorava meu celular, controlava minhas finanças e me ameaçava quando tentei terminar. Tive sorte de escapar antes que ficasse físico. A terceira testemunha foi Rebecca Martinez, uma ex-sócia de negócios cuja empresa havia sido destruída quando ela recusou os avanços inapropriados de Richard durante negociações contratuais. Seu testemunho estabeleceu o padrão de Richard de usar sua riqueza e poder para punir mulheres que desafiavam seu controle. Richard Montgomery arruína pessoas que o enfrentam, declarou Rebecca. Quando recusei seus avanços e ameacei denunciar seu comportamento,
Ele usou suas conexões para destruir minha empresa e me colocar na lista negra do setor. Levei 3 anos para reconstruir minha carreira. A doutora Whitman enfrentava sua própria batalha legal, enquanto a equipe de Richard tentava destruir sua reputação e credibilidade como testemunha. O processo de negligência a acusava de conspirar com Emma Richardson para criar um ambiente hostil que provocara a reação violenta de Richard. Mas os conselhos de ética médica haviam rejeitado as acusações como litígios frívolos destinados a intimidar uma denunciante obrigatória. Eles estão tentando me punir por proteger uma paciente, explicou a doutora Whitman em uma entrevista televisionada que foi ao ar em todo o estado. Se os profissionais de saúde tiverem medo de documentar violência doméstica porque agressores ricos podem nos destruir com ameaças legais, mulheres vulneráveis continuarão sofrendo em silêncio. Emma Richardson havia se tornado um símbolo relutante de coragem para profissionais de saúde em todo o país, mas também enfrentava conselhos profissionais e a possível perda de sua licença de enfermagem. A administração do hospital inicialmente havia se distanciado de suas ações, mas o apoio público e a pressão legal os forçaram a defender sua funcionária. Emma Richardson representa o melhor da nossa profissão, anunciou o presidente da Associação Estadual de Enfermagem. Ela arriscou a carreira para proteger uma paciente vulnerável, e agora está sendo punida por um agressor rico que quer silenciar quem expõe seu verdadeiro caráter. A publicidade pré-julgamento havia sido intensa, com organizações de direitos das mulheres organizando protestos em frente aos escritórios de Richard e campanhas nas redes sociais apoiando a coragem de Grace em enfrentar seu marido milionário. O caso havia se tornado um símbolo de até que ponto a riqueza podia, ou não, comprar imunidade contra as leis de violência doméstica. Grace passava horas em terapia se preparando para depor contra Richard, trabalhando os anos de trauma, de manipulação psicológica e de vínculo doentio que a haviam convencido a proteger seu agressor. A terapeuta, doutora Lisa Shen, era especializada em ajudar vítimas de violência doméstica a compreender a complexa psicologia de relacionamentos abusivos. Grace, você precisa entender que seus sentimentos de culpa e de responsabilidade pelo comportamento de Richard são sintomas do próprio abuso, explicou a Dra. Shen durante uma das sessões. Agressores desmontam sistematicamente a percepção de realidade e o senso de valor próprio de suas vítimas para manter o controle. As sessões de terapia revelaram a profundidade do abuso financeiro de Richard, mostrando como ele havia isolado Grace de amigos e familiares, criando uma dependência econômica completa. Cada aspecto da vida dela era controlado e monitorado, desde o uso do telefone até os hábitos de compra e as consultas médicas. Percebo agora que não tomo uma decisão independente há anos, admitiu Grace em uma das sessões. Richard me convenceu de que eu era incapaz de assumir qualquer responsabilidade. E eu acreditei, porque questioná-lo sempre levava à punição. Fora dos holofotes, a cooperação secreta de Rebecca Montgomery com a promotoria fornecer informações cruciais sobre o histórico de violência de Richard, incluindo incidentes ocorridos em seus anos de faculdade, abafados pelo dinheiro e pela influência da família. A culpa da idosa por ter protegido o filho durante tanto tempo finalmente superara a lealdade à reputação familiar. Venho protegendo Richard das consequências de seus atos há 30 anos, confidenciou Rebecca Sullivan em uma reunião privada. Achei que estava ajudando, mas agora percebo que só o ajudei a machucar mais mulheres. A investigação financeira havia revelado os métodos sofisticados de Richard para esconder e controlar os bens do casamento, usando empresas de fachada e contas offshore para garantir que Grace não tivesse nenhum recurso caso tentasse deixá-lo. A contabilidade forense mostrou um padrão de abuso financeiro desde o início do casamento. As imagens de segurança do hospital, obtidas de múltiplas câmeras, corroboraram as gravações de Emma, mostrando o comportamento agressivo de Richard e as reações de medo de Grace durante ambos os incidentes. As provas em vídeo eliminaram qualquer possibilidade de que os áudios tivessem sido tirados de contexto ou manipulados. À medida que a data do julgamento se aproximava, Sullivan sentia um otimismo cauteloso sobre as chances de condenação, mas sabia que a equipe jurídica de Richard usaria todos os recursos possíveis para atacar as provas e desacreditar as testemunhas. Temos o caso de violência doméstica mais sólido que já processei, disse Sullivan a Grace durante a última reunião antes do julgamento. Mas réus ricos têm vantagens que a maioria dos agressores não possui. Precisamos estar preparados para uma batalha brutal. O capítulo terminou com o início da seleção do júri,
A atenção da mídia atingindo o auge e Grace se preparando para enfrentar seu agressor no tribunal, ao mesmo tempo em que protegia a filha Hope, que estava prosperando na UTI neonatal apesar do nascimento prematuro. A resposta de Grace revelou a transformação que a maternidade e o apoio lhe haviam proporcionado. Senhor Sterling, casei com Richard porque o amava e acreditava em suas promessas de que me protegeria e me valorizaria. O abuso começou gradualmente, e eu fiquei porque ele me convenceu de que eu merecia aquilo, e de que ninguém mais iria me querer. O testemunho de outras vítimas forneceu as evidências cruciais de padrão, estabelecendo o histórico consistente de comportamento abusivo de Richard em múltiplos relacionamentos e situações. Maria Santos, Jennifer Walsh e Rebecca Martinez pintaram o retrato de um homem que usava riqueza e poder para controlar e punir mulheres que o desafiavam. Richard Montgomery subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa, sua arrogância e senso de direito imediatamente evidentes para todos no tribunal. Seu terno caro e postura confiante não conseguiam disfarçar o cálculo frio por trás dos olhos, enquanto tentava justificar seu comportamento. Minha esposa estava tendo um colapso emocional, testemunhou Richard, usando o mesmo tom condescendente com que descartara as preocupações de Grace por anos. Os hormônios da gravidez a deixaram irracional e propensa à histeria. Eu estava tentando acalmá-la quando ela ficou violenta e precisei me defender. As mentiras eram tão descaradas e facilmente desmentidas pelas provas em áudio que até Sterling pareceu desconfortável com o depoimento do cliente. A alegação de Richard de que Grace o havia atacado primeiro foi imediatamente refutada pela gravação, que capturava claramente o som de sua mão atingindo o rosto dela. O contra-interrogatório da promotora Walsh expôs o verdadeiro caráter de Richard, sua fúria narcisista emergindo à medida que ela confrontava sua versão dos fatos com provas documentadas e testemunhos. Senhor Montgomery, a gravação captura claramente o senhor agredindo sua esposa, disse Walsh, reproduzindo o áudio novamente para o júri. Como explica esse som se estava, supostamente, se defendendo? A compostura de Richard se quebrou completamente diante da prova inegável de sua culpa. Ela precisava de disciplina. Rosnou, sua máscara de civilização caindo para revelar o agressor por baixo. Grace estava fora de controle, me envergonhando diante dos profissionais de saúde. Alguém precisava colocá-la no lugar dela. A admissão enviou ondas de choque pelo tribunal, fornecendo exatamente a prova de intenção e falta completa de arrependimento que a promotoria precisava. O argumento final de Sterling tentou retratar Richard como vítima de uma conspiração envolvendo profissionais de saúde vingativos e uma esposa manipuladora. Mas as provas eram esmagadoras demais até mesmo para sua retórica habilidosa. Senhoras e senhores do júri, meu cliente é um empresário bem-sucedido que foi sistematicamente destruído por pessoas que invejavam sua riqueza e posição, argumentou Sterling. A gravação foi obtida ilegalmente. As testemunhas têm motivos financeiros para mentir e a esposa dele usou esse incidente infeliz para extorquir milhões de dólares. O argumento final da promotora Walsh concentrou-se nas provas claras de violência doméstica e na importância de responsabilizar agressores ricos por seus crimes, independentemente de seus recursos financeiros ou conexões sociais. Richard Montgomery acredita que seu dinheiro coloca acima da lei, disse Walsh ao júri. Acredita que pode agredir sua esposa grávida, ameaçar os profissionais que tentaram protegê-la e depois comprar a saída das consequências. O veredicto de vocês determinará se a justiça se aplica a todos ou se a riqueza pode comprar imunidade às leis de violência doméstica. O júri deliberou por exatamente 4 horas e 17 minutos. Sua decisão rápida refletindo as provas esmagadoras contra Richard Montgomery. O porta-voz levantou-se para entregar um veredicto que mudaria várias vidas para sempre. Quanto à acusação de agressão em primeiro grau, consideramos o réu culpado. Quanto à acusação de intimidação de testemunha, consideramos o réu culpado. Quanto à acusação de ameaças terroristas, consideramos o réu culpado. O tribunal explodiu em aplausos e gritos de alívio quando Richard Montgomery foi levado algemado, sua riqueza e influência finalmente incapazes de protegê-lo das consequências. Grace chorava de alívio. Emma sorria com satisfação e Adra. Whitman se sentia justificada em sua decisão de proteger uma paciente vulnerável. O juiz Rey sentenciou Richard a 2 anos de prisão, mais 5 anos de liberdade condicional supervisionada, com participação obrigatória em programas de controle de raiva e aconselhamento sobre violência doméstica.
Os danos civis concedidos a Grace totalizaram 15 milhões de dólares, garantindo segurança financeira para ela e para a bebê Hope, além de enviar uma mensagem clara sobre o custo da violência doméstica. Emma Richardson recebeu uma comenda do Conselho Estadual de Enfermagem por sua coragem em documentar a agressão, e o hospital implementou novos protocolos para que profissionais de saúde pudessem relatar e documentar, com segurança, suspeitas de violência doméstica. O protocolo Emma tornou-se modelo para instituições médicas em todo o país. As ações por negligência contra Dra. Whitman foram rejeitadas com prejuízo, e ela se tornou uma defensora nacional dos requisitos de denúncia obrigatória e do papel dos profissionais médicos na identificação e prevenção da violência doméstica entre pacientes ricos, tradicionalmente protegidos por seus recursos e status social. O capítulo terminou com Richard Montgomery iniciando sua pena de prisão, enquanto seu império empresarial desmoronava sob o peso do escândalo e dos boicotes. Grace reconstruía sua vida com independência financeira e o apoio de mulheres que haviam encontrado coragem em seu exemplo. E Emma seguia sua carreira de enfermagem com a consciência de que suas ações haviam salvado vidas e mudado leis. 6 meses após a conclusão do julgamento, Grace Montgomery estava no quarto da nova casa, observando a bebê Hope dormir pacificamente à luz da tarde, que atravessava janelas que Richard jamais voltaria a escurecer com sua presença. Aos 8 meses, Hope prosperava, seu nascimento prematuro agora apenas uma lembrança, ficando mais forte e mais bonita a cada dia. A nova casa era modesta em comparação à mansão que Grace havia compartilhado com Richard, mas cada canto representava liberdade e segurança de formas que nenhum luxo poderia igualar. Ela havia escolhido o local com cuidado, em um bairro tranquilo onde poderia criar a filha sem o medo constante que dominara sua vida anterior. A transformação de Grace nos últimos meses era notável. A mulher assustada e isolada que se encolhera na sala de exames da Dra. Whitman havia sido substituída por uma advogada confiante das vítimas de violência doméstica, sua experiência pessoal lhe conferindo a credibilidade e a paixão necessárias para gerar mudanças reais. A Fundação Grace Montgomery para a Prevenção da Violência Doméstica havia sido criada com parte do dinheiro do Acordo Civil, com foco específico em ajudar mulheres grávidas a escaparem de relacionamentos abusivos. A fundação oferecia moradia de emergência, assistência jurídica e apoio financeiro para mulheres presas a agressores ricos. Emma Richardson aceitara o cargo de coordenadora de programas da fundação, usando sua formação médica e experiência direta com o sistema jurídico para desenvolver protocolos que outros profissionais de saúde pudessem seguir ao encontrar violência doméstica. Seu trabalho já havia salvado dezenas de mulheres de situações semelhantes à de Grace. A coisa mais importante que aprendemos, explicou Emma em uma entrevista na TV sobre o trabalho da fundação, é que a violência doméstica atravessa todas as fronteiras sociais e econômicas. Agressores ricos costumam ser ainda mais perigosos, porque eles têm recursos para controlar, manipular e silenciar suas vítimas de maneiras que outros agressores não podem, explicou a Dra. Patricia Whitman, que se tornará a porta-voz nacional do papel dos profissionais de saúde na identificação e prevenção da violência doméstica. Ela depôs no Congresso sobre a necessidade de melhor treinamento e proteção legal para trabalhadores da saúde que denunciam suspeitas de abuso. O caso de Grace Montgomery nos mostrou que requisitos de denúncia obrigatória não significam nada se os profissionais de saúde têm medo de agir, disse a Dra. Whitman a um subcomitê do Senado. Precisamos de proteções legais para profissionais que documentam a violência doméstica e de protocolos padronizados que todos os hospitais possam implementar. O testemunho levou à aprovação de uma nova legislação federal exigindo que hospitais desenvolvessem protocolos de triagem e documentação de violência doméstica, com proteções legais para profissionais que denunciassem suspeitas de abuso. A lei recebeu o nome de Lei Hope em homenagem à filha de Grace, simbolizando a nova vida e possibilidades que podem surgir das circunstâncias mais sombrias. A apelação de Richard Montgomery havia sido mal sucedida. Sua equipe jurídica não conseguiu superar as provas esmagadoras de sua culpa nem convencer juízes de apelação de que sua riqueza lhe garantia tratamento especial. Ele permanecia preso, seu império de negócios dividido entre credores e sua reputação destruída permanentemente por suas próprias palavras gravadas. Rebecca Montgomery surpreendera a todos ao se tornar uma das maiores apoiadoras de Grace.
A culpa por ter acobertado o comportamento de Richard durante tantos anos a levou a reparar por meio de ações em vez de palavras. Ela criou um fundo fiduciário para Hope, inacessível a Richard, garantindo a segurança financeira da neta independentemente de futuros desafios legais. Passei 30 anos protegendo Richard das consequências de suas escolhas, admitiu Rebecca em uma reunião privada com Grace. Achei que estava sendo uma boa mãe, mas percebo agora que só o ajudei a machucar mais mulheres. Não posso desfazer o passado, mas posso tentar garantir o futuro de Hope. O relacionamento entre Grace e Rebecca permanecia complicado, mas ambas entendiam que Hope merecia ter uma avó comprometida em protegê-la, não em habilitar comportamentos abusivos. Maria Santos, a empregada doméstica que havia testemunhado sobre os abusos de Richard, recebeu uma indenização da herança dos Montgomery e usou o dinheiro para abrir seu próprio serviço de limpeza, empregando outras mulheres imigrantes que haviam passado por violência doméstica. Seu negócio tornou-se símbolo de como vítimas podiam transformar suas experiências em fontes de força e apoio comunitário. A gravação viral que expusera o verdadeiro caráter de Richard continuava servindo como ferramenta educacional poderosa, usada em treinamentos sobre violência doméstica e programas de advocacia legal em todo o país. O áudio claro de um milionário agredindo sua esposa grávida havia destruído a crença de muitos sobre quem eram as vítimas e onde a violência acontecia. A decisão de Grace de recusar a oferta de $25 milhões de Rebecca fora validada tanto pela indenização civil quanto pelo impacto de sua fundação, provando que escolher justiça em vez de silêncio poderia gerar mudanças duradouras que beneficiariam inúmeras outras vítimas. O programa de abrigos de emergência da Fundação havia acolhido mais de 200 mulheres e crianças em seus primeiros 6 meses, oferecendo não apenas segurança temporária, mas também serviços completos, representação legal, treinamento profissional e apoio psicológico, para ajudar vítimas a reconstruírem suas vidas com independência genuína. O trabalho de Emma no desenvolvimento dos protocolos médicos havia sido adotado por hospitais em 15 estados, criando procedimentos padronizados para que profissionais de saúde pudessem documentar com segurança casos suspeitos de violência doméstica e conectar vítimas a recursos adequados. Os protocolos incluíam proteções legais e diretrizes claras sobre quando a gravação de evidências era apropriada e necessária. 1 ano após o dramático nascimento de Hope na UTI neonatal, Grace retornou ao mesmo hospital para a consulta pediátrica da filha. Caminhou por corredores que antes haviam sido palco da violência do marido, mas que agora representavam triunfo e transformação. Emma Richardson, agora diretora de advocacia ao paciente, as recebeu calorosamente na mesma sala de exames onde havia enfrentado Richard Montgomery pela primeira vez. O espaço fora reformado como ambiente acolhedor, com poltronas confortáveis e materiais educativos sobre recursos de combate à violência doméstica em destaque. Como estão minhas 2 lutadoras favoritas? Brincou Emma, erguendo Hope nos braços enquanto a menina ria e tentava tocar seu rosto. Grace sorriu, olhando ao redor da sala onde sua nova vida realmente havia começado. Estamos em casa, Emma. Pela primeira vez em anos. Estamos realmente em casa. A consulta prosseguiu sem problemas. A saúde de Hope era excelente e seu desenvolvimento estava adiantado, apesar do nascimento prematuro. Adra Whitman juntou-se a elas para a avaliação final, sua transformação de médica cautelosa em defensora nacional evidente em sua postura confiante e comprometida. Hope está prosperando, anunciou, revisando os resultados. Forte, saudável e sem efeitos duradouros do nascimento precoce. Ela vai ficar muito bem. Grace segurou a filha, entendendo que as palavras da médica se aplicavam a mais do que à saúde física de Hope. Todas haviam sobrevivido à tentativa de Richard Montgomery de destruí-las, e emergiram mais fortes, mais determinadas e mais comprometidas em garantir que outras mulheres tivessem o apoio e a proteção que Grace encontrara em sua hora mais sombria. O trabalho da Fundação continuava a se expandir, alcançando mulheres em situações que espelhavam a de Grace, presas a agressores ricos que usavam recursos para manter o controle e silenciar vítimas. Cada história de sucesso validava a decisão de Grace de lutar em vez de fugir, de escolher justiça em vez de segurança financeira. Os protocolos de Emma já haviam prevenido inúmeros incidentes, treinando profissionais de saúde para reconhecer sinais de alerta e intervir antes que situações escalassem em violência física.
As estratégias de intervenção precoce ajudaram a salvar casamentos que podiam ser reconstruídos e a libertar mulheres de relações que não tinham salvação. Ao se prepararem para deixar o hospital, Grace parou no corredor onde Richard havia ameaçado Emma e Adra Whitman após o nascimento de Hope. A lembrança parecia distante agora, como algo vivido por outras pessoas em outra vida. Você alguma vez se arrepende de tê-lo gravado? Perguntou Grace a Emma, enquanto caminhavam até a garagem. Emma refletiu seriamente sobre os meses de desafios legais, ataques profissionais e ameaças pessoais que havia enfrentado por ter documentado a agressão. Nunca, respondeu firmemente. Aquela gravação salvou sua vida e o futuro de Hope. Expôs um homem perigoso que vinha ferindo mulheres há anos e continuaria a feri-las se ninguém tivesse enfrentado. Eu faria a mesma escolha de novo amanhã. A última parada de Grace foi no escritório da fundação, onde passava várias horas por semana orientando novas residentes e ajudando-as a enfrentar os desafios legais e emocionais de escapar da violência doméstica. Sua experiência pessoal lhe dava credibilidade que nenhum treinamento poderia igualar. Naquela tarde, a mulher que ela recebeu tinha 32 anos, 7 meses de gravidez e as marcas familiares de abuso sistemático por um marido rico que controlava todos os aspectos de sua vida. Os paralelos com a história de Grace eram claros, mas essa mulher teria os recursos e o apoio que Grace fora obrigada a encontrar sozinha. Eu não sei se consigo fazer isso, sussurrou a mulher, cobrindo instintivamente a barriga em um gesto que Grace reconheceu de imediato. Ele diz que ninguém vai acreditar em mim, que os advogados dele vão destruir qualquer pessoa que tente me ajudar. Grace estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela, oferecendo a mesma força e esperança que Emma Richardson e Adra Whitman um dia lhe ofereceram em seus momentos mais sombrios. Eu pensei a mesma coisa, disse Grace em voz baixa. Eu acreditava que o dinheiro e o poder dele o tornavam intocável, que reagir só tornaria tudo pior. Mas eu estava errada. A justiça é possível, mesmo contra agressores ricos, mas apenas se tivermos coragem de exigi-la e de apoiar umas às outras durante a luta. A conversa continuou por mais de uma hora, Grace compartilhando os detalhes práticos da estratégia legal e, ao mesmo tempo, oferecendo o apoio emocional que só alguém que havia sobrevivido ao mesmo pesadelo poderia dar, e saído vitoriosa. Ao pôr do sol sobre a cidade, Grace dirigiu de volta para sua casa, onde Hope a esperava com a babá. O riso da filha enchia cômodos que nunca haviam conhecido medo ou violência. A rotina simples da noite, jantar, banho e histórias antes de dormir, representava tudo que Grace havia lutado para conquistar. Uma vida normal, vivida em segurança e liberdade. Naquela noite, depois que Hope adormeceu, Grace ficou no quarto da filha e fez a mesma promessa que havia feito na UTI neonatal, quando Richard as ameaçou pela última vez. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar, sussurrou para a filha adormecida. Estamos seguras agora, e livres. E vamos passar o resto das nossas vidas ajudando outras mulheres a encontrarem a própria liberdade. A história terminou onde havia começado, com Grace, uma mãe protegendo sua filha. Mas desta vez, de uma posição de força, não de medo, cercada por aliadas, não isolada por um agressor. Comprometida em garantir que a gravação que salvara sua vida continuasse salvando outras por muitos anos. Hope dormia em paz, sem saber que a coragem da mãe havia mudado leis, salvado vidas e provado que a justiça podia prevalecer até mesmo contra os agressores domésticos mais ricos e poderosos. O marido milionário que antes as aterrorizara agora não passava de uma história de advertência, enquanto as mulheres que ele tentou destruir haviam se tornado símbolos de esperança e transformação para inúmeras outras enfrentando a mesma escuridão. A gravação que Emma Richardson fizera em um momento de coragem profissional continuava ecoando em tribunais, treinamentos e programas de defesa em todo o país. Sua clara documentação de violência doméstica servia como prova irrefutável de que o abuso podia ser interrompido, de que agressores podiam ser responsabilizados e de que vítimas não apenas sobreviviam, mas podiam prosperar. Grace Montgomery havia encontrado sua voz, sua força e seu propósito no período mais sombrio de sua vida, emergindo como uma líder que passaria o resto dos seus dias garantindo que nenhuma mulher tivesse de enfrentar a violência doméstica sozinha ou em silêncio. O trabalho da Fundação continuaria por décadas, cada história de sucesso acrescentando-se ao legado de coragem que começou com a decisão de uma enfermeira de apertar gravar, e a decisão de uma mãe de lutar por justiça em vez de aceitar dinheiro sujo.
A transformação estava completa, de vítima a sobrevivente, de sobrevivente a defensora, de defensora a líder. Grace percorreu uma jornada que parecia impossível durante aqueles meses aterrorizantes, quando a riqueza e a influência de Richard pareciam intransponíveis. Mas a justiça prevaleceu, o amor venceu o medo e a esperança emergiu das circunstâncias mais escuras para iluminar o caminho de incontáveis outras mulheres, que se beneficiariam da coragem de Grace por gerações. A história de Grace Montgomery prova que a coragem é contagiosa. A bravura de uma pessoa pode acender um movimento que salva incontáveis vidas. Se esta história te emocionou, inspirou ou abriu seus olhos para a realidade da violência doméstica entre os ricos, preciso da sua ajuda para compartilhá-la com outras pessoas que talvez precisem ouvir a mensagem de esperança de Grace. Aperte o botão de curtir se você acredita que a justiça nunca deve depender do tamanho da conta bancária de alguém. Deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. Esta história mudou a forma como você enxerga a violência doméstica ou o poder de falar a verdade. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque histórias como a de Grace precisam ser contadas, compartilhadas e lembradas. Quando nos inscrevemos em canais que amplificam as vozes de sobreviventes, não estamos apenas acompanhando conteúdo. Estamos nos unindo a uma comunidade que se recusa a deixar que a riqueza silencie a verdade. Compartilhe isto com alguém que acredita na justiça, com alguém que trabalha na saúde ou com alguém que simplesmente precisa ouvir que a fuga é possível, até mesmo dos agressores mais poderosos. Juntos, podemos garantir que a coragem de Grace continue ecoando e inspirando muito depois do fim da sua história. Obrigado por ouvir, por se importar e por fazer parte de uma comunidade que acredita que cada voz importa, independentemente de quanto dinheiro alguém tenha para tentar silenciá-la.